em 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos 3 até o 5, apenas o 3 ao 5. O nosso texto diz assim: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá do Senhor o seu louvor da parte de Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a ti, porque nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio de podermos ouvir a palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor fale ao coração dos teus filhos. Eu peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento, meu Deus, para que de fato a palavra seja bênção na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que não é fácil de ser pregado, irmãos. Não é fácil, tá? É um texto complicado, porque Paulo está aqui fazendo uma defesa pessoal do seu ministério. É uma igreja em que ele, como pastor, ele fundou a igreja, entende? Ele estabeleceu nessa igreja as principais doutrinas, as doutrinas mais importantes da fé cristã, mas por alguma razão, querido, e eu já coloquei isso para vocês aqui várias vezes, eu vou repetir isso durante a ministração, essa igreja se perdeu no meio da sua caminhada. Isso é impressionante, queridos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, mas que por alguma razão se perde na caminhada e se afasta tanto de Deus, embora se julgassem espirituais, se afastam tanto de Deus, queridos, que eles passam a julgar aquele que foi o fundador da igreja, aquele que colocou ali o alicerce no qual eles estão estabelecidos. É impressionante, querido, é impressionante. Paulo, aqui nesses versículos, ele personaliza o argumento, entendeu? Ele vinha tratando de maneira generalizada, mas ele personaliza. Olha, ele diz: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha um problema sério com o seu pastor. Era uma igreja que não reconhecia mais a autoridade do seu pastor, tá? Havia grupos dentro da igreja, pelo menos 4, Paulo cita no capítulo 1, 4 grupos, e só um desses reconhece a autoridade de Paulo como pastor. Os outros 3 grupos optaram por seguir outros líderes, queridos. E isso é uma tragédia, irmãos, porque Paulo não só é o fundador da igreja, mas Paulo é o homem que Deus levantou para estabelecer a igreja, ou as igrejas naquela época, entendeu? Paulo foi o homem que Deus se revelou, se manifestou, deu a ele pessoalmente, eu posso colocar dessa forma, a revelação do evangelho para que ele estabelecesse as igrejas, para que ele pregasse o evangelho, mas mesmo assim, querido, essa igreja, parte dela se recusa a reconhecer a autoridade de Paulo e ataca, na verdade, Paulo. Então ele personaliza: olha, a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Isso aqui, querido, tá? É importante que você se situe. Semana passada eu estava ouvindo a mensagem, né? Não ficou muito boa a mensagem porque o áudio estava ruim. Mas ouvindo a mensagem, eu estava muito preocupado com que vocês entendessem o contexto da mensagem. A preocupação é o contexto, tá? Por que é importante, querido? Porque Paulo diz que ele no versículo 1 e 2, ele se apresenta como um mordomo da palavra. E como mordomo da palavra, a fidelidade dele é para com Deus, que o chamou, na verdade, que o comissionou a pregar o evangelho.
Então, ele mantém a sua fidelidade para com Deus, não com as pessoas em si, tá? Mas com Deus. Isso quer dizer, aqui, querido, quando eu digo isso, tá? Eu estou dizendo que Paulo aqui, ele não se importa de ser julgado pela igreja, né? Quando um pastor diz que não se importa com o que você pensa dele, ele não está dizendo que não se importa com o que você pensa exatamente. A questão é, eu não importo, não me importo no sentido de permitir que uma queixa sua, uma reclamação sua, me faça mudar o rumo daquilo que eu estou fazendo, entendeu? Ah, é lógico, ninguém gosta de saber que alguém falou mal dele lá, não, mas ninguém gosta disso. Paulo não gosta disso. Paulo está até tratando essas questões, mas ele não vai mudar a direção ministerial que Deus deu para ele por causa daquilo que a igreja está comentando, está falando, está criticando. É nesse sentido, querido, nesse sentido, tá? Que ele não se importa com as opiniões dos irmãos. É no sentido de, já que vocês não querem mais que eu pregue dessa forma, a queixa era porque a pregação de Paulo era muito simplista. Eu li para vocês no capítulo 2, versículo 1, que Paulo resolveu abrir mão de tudo e pregar apenas Cristo e Cristo crucificado. Ele abriu mão da oratória, da eloquência, ele abriu mão dessa coisa toda, dos estratagemas que as pessoas usavam para atrair as pessoas, ele abriu mão de tudo isso e se concentrou apenas na mensagem do Evangelho. Não era isso que os coríntios queriam. Eles queriam um bom mestre, com uma boa retórica, com uma boa oratória, que fizesse uso dos recursos que esse pessoal fazia para atrair as pessoas, e não uma mensagem que diz ao homem de maneira muito clara e simples: você está perdido, você não tem salvação, se você não aceitar Cristo, você está sentenciado ao inferno, entendeu? Só há salvação em Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus que desceu do céu, que se fez carne, que foi para a cruz, que morreu no nosso lugar. Ele não morreu porque tinha pecado, ele não morreu porque fez alguma coisa de errado, ele morreu para me salvar, na verdade. E isso tudo, querido, sem usar de artifícios, apenas a mensagem. Simples, pura e simples. E aqueles irmãos não queriam isso. Eles estavam acostumados com os filósofos da sua época, estavam acostumados com boa oratória, com a boa retórica, com homens eloquentes, se expressando muito bem, usando e abusando, sabe, desses recursos de oratória, aquela coisa toda. Irmãos, é interessante, quando você vê um bom orador, é bacana realmente, eu confesso, é bacana você ouvir uma pessoa que tem uma boa oratória, sabe, que sabe usar bem os recursos que ele tem. Mas Paulo, conhecendo a cidade, conhecendo a cultura da cidade, ele pensou: se eu fizer isso, eu serei mais um no meio de tantos. E eu não quero que aqueles irmãos firmem a fé deles na minha capacidade de pregar, mas que eles firmem a fé deles em Cristo, tá? Então, Paulo, querido, pouco se importava, né, se a igreja o considerava fiel ou infiel. A responsabilidade de Paulo não era com a igreja em si, com aqueles irmãos, entendeu? Não foi a igreja quem o enviou, não foi a igreja quem determinou quais doutrinas ele deveria pregar. Paulo era um administrador fiel da palavra de Deus, comissionado por Deus, não da igreja em si. É muito importante, querido, que a gente tenha consciência dessa realidade. Um pastor não pode, querido, por causa da igreja, mudar um, um, uma comissão de Deus na sua vida, um chamado de Deus na sua vida. Nós somos chamados, irmãos, em essência, para anunciar o Evangelho, para expor a palavra de Deus. Olha, se eu fosse optar por escolha minha, eu pularia essa parte aqui, eu não pregaria isso. Sério, porque ela é uma mensagem difícil, dura. O que Paulo diz aqui para essa igreja, dentro do contexto que ele está colocando lá, é muito duro, irmãos. Entende? Quando Paulo diz, querido, que ele não se importa com a igreja, porque não foi a igreja que o enviou, mas foi Deus, isso precisa ser entendido de duas maneiras, tá? Primeiro, ele não estava rejeitando em absoluto o que as pessoas pensavam a seu respeito. É lógico que não, tá? É necessário levar em consideração o contexto dessas palavras, querido. E aqui o contexto diz respeito ao julgamento dos homens em detrimento do julgamento de Deus. Esse é o contexto.
Entre ser julgado pela igreja e ser julgado por Deus, é lógico que meu temor é ser julgado por Deus. Por quê? Porque é diante dele que eu vou prestar conta. Paulo diz uma das coisas aqui mais terríveis de um pastor ser. Um dia o pastor vai estar diante do Senhor Jesus Cristo. E ele vai prestar contas a Jesus do que ele fez com o ministério, irmãos. Imagine se o pastor, por receio das pessoas, por querer agradar as pessoas, por querer ser bonzinho, mudar o foco da mensagem, tá? E primeiro, ele nunca vai pregar textos difíceis. É o que muitos fazem, entendeu? Eles não pregam aqueles textos que são. Imagine, eu venho pensando assim, há algum tempo já que eu venho pensando, né? Mas estou receoso de pregar João. O Evangelho de João. Irmãos, pense num evangelho pesado, querido, pesado. Pense em Jesus chegar diante daquela multidão de pessoas que tinham crido nele. E ele diz: vocês são filhos do diabo. Você consegue imaginar isso? E o pastor tem que expor isso à igreja. Se vocês não atendem a minha voz, está dizendo Jesus, se vocês não me obedecem, se vocês não me amam, se vocês não aceitam o que eu estou dizendo, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Aí a gente evita essas coisas, sabe por quê? Porque essa é uma mensagem que confronta a gente profundamente, que faz a gente pensar realmente naquilo que nós estamos vivendo. Então, é muito importante, querido, que nós tenhamos consciência disso, tá, em relação a essa questão. E, Rodrigo, a segunda questão que nós podemos entender, querido, é que Paulo sabia que os irmãos de Corinto estavam, escute isso aqui, querido, estavam julgando sua vida e ministério baseados em parâmetros humanos, importados da sabedoria do mundo, né, como eloquência, erudição e resultados, tá? Então, o critério, ou os critérios pelos quais aquela igreja estava julgando Paulo, eram critérios seculares, mundanos, sabe? Eram critérios que eram os mesmos critérios usados para julgar um filósofo, tá? Só que Paulo não era um filósofo, Paulo era um pregador do evangelho. Então, Paulo, sabendo disso, querido, ele não se submete a esse tipo de crítica, tá? A gente precisa entender, irmãos, que um pastor, ele não, repito, querido, um pastor não pode se submeter a esse tipo de situação, tá? Agora, veja que coisa interessante. Paulo não falou apenas do julgamento da igreja de Corinto, irmãos. Ele diz assim: olha, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Dependendo da sua tradução, fala de dia humano, dia dos homens, na verdade, tá? Não me importo ser julgado por você, nem por um tribunal humano. Percebe o que Paulo está dizendo, irmãos? Aqui, Charles Ward, ele diz aqui assim, olha, o dia do Senhor significa o dia do juízo de Deus, assim também o dia dos homens, ou o tribunal humano aqui, tá? Significa o dia do juízo do homem. E o que isso quer dizer? Paulo está dizendo aqui, querido, que apesar de negar, apesar de negar a sua responsabilidade para com os coríntios, ou qualquer tribunal humano por causa de sua fidelidade para com Cristo, ele não pretende aqui afirmar que ele era o seu próprio juiz. Veja, eu vou tentar colocar isso para você. A questão de Paulo não é a seguinte: olha, é, é, eu tenho uma ideia, eu tenho eu faço um juízo do meu ministério, e porque eu me julgo um bom pastor, eu não aceito que vocês me critiquem, eu não aceito a opinião de vocês, eu não me submeto ao que vocês querem. Vocês querem um pregador eloquente, um pregador bom de retórica, mas eu não vou porque eu julgo que eu estou fazendo a coisa certa. Não é baseado nisso que Paulo está aqui falando com esses irmãos. Olha o versículo 4, irmãos. Ele diz assim: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Você percebe? Não aceito ser julgado por vocês, nem por um tribunal humano. Nem eu mesmo não me julgo. Mesmo que a minha consciência não me acuse de nada, eu não me julgo. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor.
É um homem que está consciente do seu chamado, é um homem que sabe que um dia estará diante de Jesus Cristo e ele vai prestar contas, querido, daquilo que ele fez. Agora, queridos, isso é uma lição para nós, principalmente para quem exerce liderança, e aqui liderança não tem a ver só com ser pastor. Um líder, querido, não importa se é líder de célula, se é líder de louvor, se é líder, um líder, ele não pode se submeter aos caprichos das pessoas. Não podem. Se ele tem uma direção do Senhor para a sua vida, ou se é líder na igreja e tem uma direção dada pelo pastor para ele não pode se submeter aos caprichos dos irmãos. Não, não pode, irmãos, porque isso, querido, é você fazer uma escolha, você está deixando de agradar a Deus, de pregar aquilo que Deus mandou pregar, para agradar as pessoas. Eu quero que você entenda, querido, que todo esse contexto aqui de Coríntios tem a ver exatamente com essa questão. Paulo está sendo comparado com os filósofos da sua época, ou até mesmo com o próprio Apolo. Apolo era um pregador. Veja, Paulo fundou a igreja em Corinto. Ele ficou lá 1 ano e meio, me parece, lá em Atos 18, que fala sobre isso. Ficou lá 1 ano e meio ali pregando, estabelecendo os princípios, colocando o alicerce dessa igreja. Depois ele sai. E lá na frente, vem para a igreja pastorear a igreja no lugar de Paulo, Apolo. Agora, Apolo era grego e era um homem altamente intelectual, sabe? Que tinha uma mentalidade diferente de Paulo, é lógico, ele não foi chamado como Paulo foi, entendeu? Ele não foi estabelecido apóstolo como Paulo foi, ele não recebeu a missão que Paulo recebeu, então ele chega lá, como ele era um bom orador, um homem eloquente, né? Então ele usou aquilo que Deus deu a ele para pregar. É lógico que isso causou um impacto muito grande, porque a igreja gostava disso. Boa parte daqueles irmãos gostavam, estavam habituados com isso, habituados por causa da cultura local. Não gostam de Apolo, daí o grupo de Apolo, tá? Veja, querido, quando Paulo diz aqui que em nada a sua consciência o acusa, ele não estava dizendo aqui, querido, que não havia lugar na sua vida para um autoexame ou autodisciplina. Os próprios escritos de Paulo contradizem esse ensinamento. Você pode pegar aqui, está aqui o texto, mas eu não vou ler. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, 2 Coríntios 13 a 5, tá? Que Paulo fala da necessidade de um autoexame. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele não aceitava ser julgado por homem algum, inclusive a si próprio. Eu não aceito o julgamento do homem, nem o meu próprio julgamento eu aceito. Por quê? Porque o meu julgamento não vai me ajudar em nada. Por quê? Porque eu vou ser julgado pelo Senhor. Paulo não está sendo arrogante, querido, tá? Nem quer dizer que, escute bem isso aqui, ele não está sendo arrogante, nem quer dizer que estaria acima dos seus companheiros de ministério, de outros cristãos, de forma alguma. Ele está dizendo que um veredito humano sobre a sua vida não é aquilo que verdadeiramente importa, ainda que fosse seu próprio veredito. É o que ele está colocando. A minha opinião a respeito do meu ministério não importa. Mas por quê? Porque eu vou prestar conta diante de Cristo. E diante de Cristo, eu não vou prestar conta só do que eu fiz, mas eu vou prestar conta da motivação que me levou a fazer o que eu fiz, tá? Então, não perca de vista aqui, querido, que o apóstolo está falando da sua fidelidade como ministro. Ele é um mordomo da palavra. É importante que você entenda isso, tá? O mordomo era geralmente um escravo de uma casa rica, né? Que recebia a ordem do seu senhor para fazer as coisas, e ele fazia exatamente aquilo que tinha sido mandado fazer. Então Paulo está dizendo, eu sou o mordomo da palavra. Deus me chamou, na verdade, e me colocou como um mordomo da palavra. Então eu não vou dar ouvidos a vocês em relação às queixas. Eu não vou agora mudar a minha pregação para agradar vocês. Não vou fazer uso de retórica, essa coisa toda, desses artifícios todos, porque vocês querem, jamais. Então, é importante que nós tenhamos consciência disso. O contexto aqui é o exercício do seu ministério em relação à igreja de Corinto. Ele está dizendo que a sua consciência está em paz. Entretanto, apesar disso, Paulo não aceitava, querido, o julgamento da própria consciência como seu veredito final sobre o seu ministério. É impressionante, né?
Talvez a gente se pergunte assim, mas pastor, mas por que ele não se contenta com o exame da sua própria consciência? Porque o fato, querido, de alguém não se sentir acusado pela consciência não significa que ele é inocente. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Talvez a gente peque muito aqui, sabe? Escute, o fato de alguém não se sentir acusado pela consciência não significa que ele é inocente. Essa é uma questão que a gente deveria tratar bastante. Você vai ler as cartas de Paulo e você vai perceber, querido, que Paulo sempre gosta de levar as pessoas a refletirem sobre a sua vida. Eu já disse isso a vocês aqui, nós pregamos a carta de Paulo aos Filipenses. Toda a carta de Paulo aos Filipenses são testes a respeito do que é ser cristão. Ser cristão é isso. Ser cristão é assim. Se você é cristão, você faz isso. Se você é cristão, você age dessa forma. O tempo todo. O apóstolo João escreveu a primeira carta de João. Toda ela, novamente, é um teste para que você sonde a sua fé, o seu cristianismo, entendeu? Ele vai dizer o que é ser cristão. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é um mentiroso. E aí ele vai fazendo isso o tempo todo, testes, testes, testes. Qual é a intenção, querido? É que a gente possa sondar o coração. Ah, pastor, eu me sondei e acho que está tudo bem comigo. Nós não deveríamos confiar exatamente nisso, irmãos. O, o julgamento que acontecerá, de acordo com a Bíblia, ele acontece em 3 dimensões. É um julgamento que diz respeito a nossas atitudes, ao nosso comportamento, à nossa maneira de viver. É um julgamento que diz respeito ao que nós falamos. O homem prestará contas a Deus de toda palavra frívola que sai dos seus lábios. E é um julgamento que acontece, querido, aqui na base do pensamento. Eu não fiz nada, eu não disse nada, mas eu pensei. Não faz diferença para Deus. Não faz diferença para Deus. E eu posso falar aqui de Jesus. Lembra dele? Se um homem olhar para uma mulher e ele desejá-la no coração, ele já cometeu pecado com ela. Ele já adulterou com ela. Ele pode nunca falar com aquela mulher, nunca abordá-la, mas o simples fato de ele alimentar um pensamento a respeito dela na mente, no coração, ele já é considerado um adúltero diante do Senhor. A gente precisa ter cuidado, querido, com a nossa vida cristã. Essas ministrações, elas são boas porque elas fazem a gente pensar um pouco sobre a vida, tá? Vou voltar para o texto aqui. Olha só, querido. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Ser justificado aqui, querido, não tem nada a ver com justificação pela fé. Eu estou falando disso nos vídeos gravados em casa que eu posto nas redes sociais, tá? Ser justificado aqui significa ser aprovado por Deus. Paulo está dizendo aqui, querido, que ele não aprova a si mesmo. Mesmo que a sua consciência não o acuse, ele não aprova a si mesmo. Por quê? Porque ele sabe que ele terá de prestar contas diante do Senhor, tá? O que Paulo está dizendo aqui, querido, é que essa aprovação não ocorre no tribunal da nossa consciência, mas somente no tribunal de Cristo. Eu posso colocar isso de outra maneira e dizer que Paulo está aqui afirmando que uma avaliação pessoal do seu próprio trabalho de mordomo é irrelevante. Por que ele diz isso? Porque, em última instância, ele terá que prestar contas ao Senhor. Observe que Paulo dá muita importância para isso. Eu vou prestar conta a quem me julga de verdade. Eu não vou prestar contas a vocês. Não é que o pastor não possa prestar conta, deve prestar contas à igreja. Mas não no sentido de mudar aquilo que está fazendo para agradar as pessoas. Ah, tem uma pessoa que não gosta da minha pregação, aí eu vou mudar minha pregação. Irmãos, se o pastor viver nessa dinâmica de querer agradar as pessoas, ele vai se frustrar ministerialmente muito rápido. Nem Jesus conseguiu agradar a todos, queridos, tá bom? Nem Jesus. Então vamos lá, querido.
Eu quero colocar isso de forma. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, na verdade. E aí eu quero colocar mais uma vez o contexto da carta, porque, queridos, se nós perdemos o contexto da carta, vai parecer que a pregação de Paulo aqui é uma pregação muito egoísta, que Paulo está aqui, está se exaltando acima de todos, que Paulo parece ser alguém arrogante aqui. E se um pastor quiser fazer uma pregação, levando em consideração o que Paulo fez, ele vai ser considerado arrogante também, entendeu? Vai se considerar melhor do que os outros. Não, não. Tudo isso se você não entende o contexto, tá? Porque veja só, querido, veja, o problema aqui que Paulo está tratando é das divisões dentro da igreja, tá? Ele começou isso na prática, ele tratar disso pregando literalmente o evangelho outra vez a esses irmãos, tá? Nós falamos isso semana passada. Depois ele confrontou a sabedoria que eles tanto admiravam com a sabedoria de Deus, tá? Isso levou Paulo a chamar esses irmãos de crianças em Cristo, de pessoas imaturas, a atitude deles em relação à sabedoria da época, a cultura da época fez com que esses irmãos agissem como se fossem crianças, como se fossem crentes imaturos. E isso levou, querido, Paulo a mostrar que a obra que eles estavam edificando sobre o alicerce que o próprio Paulo havia colocado seria julgado por Deus, tá? Isso tudo leva Paulo a dizer que a igreja que eles entenderam tudo de maneira errada, querido, tá? Veja, isso é interessante, irmãos. Novamente, essa igreja recebeu o evangelho de Paulo. Não havia como dar algo de errado aqui, irmãos. Aparentemente não. Paulo foi lá, pregou, colocou os alicerces, que é a mensagem do Evangelho, Cristo crucificado, estabeleceu as principais doutrinas, as doutrinas básicas do cristianismo, e ele sai da cidade, ele vai viajar e pregar o Evangelho em outro lugar. E esses irmãos que ouviram o Evangelho, que com toda certeza foram batizados com o Espírito Santo, mas que por causa da cultura ao seu redor, da influência da cultura da cidade de Corinto, fez com que esses homens se afastassem do evangelho, da essência do evangelho e abraçassem essa cultura de maneira que eles começaram a usar a cultura local como base de julgamento a respeito dos pregadores que apareciam para pregar naquela cidade. É loucura, irmãos. Paulo está dizendo, vocês entenderam tudo errado. Vocês entenderam tudo errado ao não compreenderem o verdadeiro sentido do evangelho, muito menos o papel do líder ou do pastor. Veja, não é que eles não compreenderam, irmãos. É que isso foi mudado neles, sabe? Eles ouviram, aprenderam, mas a influência ao redor, queridos, é muito importante que a gente tenha consciência disso. É muito importante que a gente tenha consciência disso. A cultura ao nosso redor, querido, cuidado com isso. Cuidado com isso, irmãos. Se você tenta se ajustar à cultura local ou tenta fazer com que a igreja se ajuste à cultura local, irmãos, isso não vai dar certo, irmãos. Porque não dá para manter a essência do evangelho e a cultura ao nosso redor. A igreja, o pastor, vocês precisam fazer uma escolha, entendeu? Uma escolha. É o que Paulo diz lá em Romanos 12. Não se amoldem a esse século, a esse mundo, né? Não permitam que esse mundo venha e predomine, não, que controle a vida de vocês, que coloque vocês em moldes, entendeu? Lembra lá do oleiro, né, que tem a forminha de fazer o tijolo ali, a moldar é isso, é colocar dentro da forma, entendeu? Não permita que o mundo coloque vocês dentro da forma dele, porque se isso acontecer, querido, vocês vão se afastar do evangelho. Vocês vão ser levados para distante do evangelho. Foi o que aconteceu com essa igreja. Foi o que aconteceu. Eles entenderam tudo errado, querido, tudo errado. E Paulo tem que corrigir essa igreja. Agora eu quero convidar você, e eu vou fazer uma leitura do versículo 1 até o 5, só que numa tradução bem contemporânea, a Nova Bíblia Viva, tá? Escute bem como é que os tradutores dessa versão colocaram esse texto. Diz assim, olha, assim,
Eu e Apolo devemos ser considerados como servos de Cristo, encarregados da realização dos mistérios de Deus. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que ele faça exatamente o que o seu dono mandar. Observe isso aqui. E eu, pergunta Paulo, né? Tenho sido um bom servo? Bem, não me preocupa o que vocês pensam disto, ou o que qualquer outro pensa. Não confio nem mesmo em meu próprio julgamento nesse ponto. Minha consciência está limpa, mas nem isso é a prova final. É o Senhor mesmo quem deve me examinar e decidir se eu sou ou não um bom servo. Assim, tenham cuidado para não tirarem conclusões apressadas antes da volta do Senhor sobre se alguém é ou não um bom servo. Quando o Senhor voltar, derramará luz sobre todas as coisas, a fim de que todos possam ver com exatidão o que cada um de nós realmente é, bem no íntimo do coração. Então, todos saberão com que intento temos feito a obra do Senhor. Naquele momento, Deus dará a cada um o louvor que merece. Irmãos, esse é um texto muito interessante. Esse é um texto muito interessante. Deus não vai julgar apenas o que eu faço como pastor. Deus vai julgar as minhas motivações. Isso assusta, querido. Qualquer pastor que tenha um pouquinho de temor de Deus treme diante disso. Por que eu faço o que eu faço, querido? Por que eu prego como eu prego? Qual é a intenção? É por isso que muito tempo atrás, irmãos, eu resolvi dar um norte para a minha vida. Não foi nem baseado aqui em 1 Coríntios, foi baseado em Gálatas. Gálatas. Paulo diz lá em Gálatas, acho que é Gálatas 1, 11, ou 9, ou é 10 ou é 11, ele diz, se eu quisesse ainda agradar as pessoas, eu não poderia servir a Deus. É muito claro, irmãos, entendeu? Não tem como. Se um pastor se propõe a servir a Deus, ele tem que fazer uma escolha urgente na sua vida. Quem é que vai ditar, né, o rumo do seu ministério? É a opinião das pessoas que estão te ouvindo ou é o próprio Deus? Você tem que fazer essa escolha, querido. Não tem jeito, a gente não pode fugir disso, entendeu? Não há como fugir disso. Todo pastor que vem aqui à frente, o pastor que você assiste nas redes sociais, quando ele prega, consciente ou inconsciente, ele tomou uma decisão. Ou ele escolheu agradar a Deus com a sua mensagem, pregando o evangelho sem medo que as pessoas vão pensar dele, ou ele escolheu agradar as pessoas. E um dia ele vai estar diante do Senhor e ele vai prestar conta a Deus disso. Eu quero chamar sua atenção para esse versículo. Eu vou aproveitar aqui os 15 minutos que eu tenho para trabalhar ele contigo, embora não vá concluir essa mensagem hoje ainda, tá bom? Só que eu vou voltar para a tradução convencional que a gente vem lendo, porque eu vou usar ela como base para a nossa interpretação. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a luz, trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A palavra, portanto, aqui, querido, indica que Paulo está finalizando o seu argumento a respeito do julgamento que a igreja fazia quanto ao seu ministério, tá bom? E o que ele diz sobre essa questão, tá? Ele vai dizer: não julgueis antes do tempo. Primeira coisa que Paulo diz: qualquer julgamento quanto ao ministério de Paulo ou de qualquer outro líder ou pastor seria precipitado. Precipitado. Não é, escute bem, querido, isso não é desdenhar, não é menosprezar o que vocês pensam a respeito do pastor. Mas o julgamento de vocês a meu respeito não tem valor. Por quê? Porque eu não vou prestar contas a vocês. Eu vou prestar conta a Deus. Isso, gente, isso é tão interessante, sabe? Um pastor tem que ter isso em mente para ele não se deixar levar pelas pressões que recebe da igreja.
Irmãos, se a gente se deixar levar por aquilo que as pessoas pensam, querem que a gente faça, entendeu? Olha, como pastor, eu decidi uma coisa. Eu não, você dificilmente, raramente, você vai me ver pregando a respeito de um dia desses que é feriado, ou que, por exemplo, hoje se comemora, dia 8 se comemorou o Dia Internacional da Mulher. Eu resolvi, querido, deixar isso de lado, tá bom? Eu não falo sobre isso. Não mando mensagem. É lógico, eu dou um presente para minha esposa. Mas eu não falo. Eu não, eu não vou pregar a respeito disso só porque é dia de mulher, né, Dia Internacional da Mulher, entendeu? Não, não vou, irmãos. Ah, é o dia dos namorados. Ainda bem que a gente tem um ministério que cuida disso, porque eu não vou pregar a respeito disso, irmãos. Não vou. Dia das Mães. Eu não vou pregar sobre isso, irmãos. Eu, particularmente, não faço. Uma Páscoa, talvez, porque a Páscoa é bíblica. A Páscoa tem uma mensagem para nós, para a igreja, entendeu? Mas essas outras coisas, eu não prego, irmãos. É uma decisão ministerial minha. Não prego, entendeu? E aqui para nós, não gosto nem de ser chamado para fazer alguma coisa em escola. Não, irmão, não gosto disso. Acho que por isso que nunca mais apareceu convite, porque eu tenho uma resistência com essas coisas, sabe? É uma decisão ministerial. Por quê? Porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. É por isso que eu prego expositivamente, irmãos. Eu não escolho o que eu vou pregar, a não ser a escolha do livro que eu vou pregar. Eu peço a Deus uma direção para o livro, ou às vezes, como eu fiz com vocês aqui, eu fiz uma enquete com vocês, né, sobre qual livro pregar. Foi quando eu preguei sobre Tiago, vocês escolheram a exposição de Tiago. Normal para mim, é um texto bíblico que eu vou expor, tá? Mas a escolha é essa. Uma vez que eu tenho o livro como direção, o meu trabalho e o meu desafio é expor o livro totalmente, tá? Veja, não julgueis antes do tempo. A ideia é que qualquer julgamento feito a respeito de um líder do pastor é precipitado. E por que que esse juízo seria precipitado, querido? Porque eles não tinham condições de realizar um julgamento justo e porque não era deles a prerrogativa de fazê-lo. A igreja de Corinto não podia fazer um julgamento justo a respeito de Paulo. Por quê? Porque ela não conhecia as motivações internas de Paulo. Assim como vocês não podem fazer um julgamento justo a respeito do meu ministério, porque vocês não conhecem todas as motivações do meu coração, querido. Os crentes da igreja de Corinto estavam julgando Paulo por meio de critérios mundanos provenientes da sabedoria humana. Uns diziam ser de Paulo, pelo fato de ele ter sido fundador da igreja, tá? Outros diziam ser de Apolo, porque Apolo era um grande, eloquente pregador. E ainda tinha aqueles que diziam ser de Pedro, pelo fato de serem judeus prosélitos, tá bom? E gostavam do rigor da lei. Você percebe que as escolhas aqui, querido, não eram justas, eram preferências pessoais. Por que que eu gosto de Paulo? Porque ele fundou da igreja e eu me identifiquei com ele. Por que que eu gosto de Apolo? Ah, porque eu considero Apolo um grande pregador, um pregador eloquente. Não tem uma base judicial justa para exercer algum tipo de juízo a respeito desses homens. São preferências. E, queridos, nunca vai ser um julgamento justo se eu julgo uma pessoa baseado nas minhas preferências. O segundo motivo aqui, por que esse juízo seria precipitado, é porque ainda não era o tempo certo e porque o julgamento pertencia ao Senhor Jesus. Veja a expressão antes do tempo, né? Não julgueis antes do tempo. Paulo aqui, querido, e é interessante isso aqui, essa expressão antes do tempo, ela só aparece outra vez na Bíblia, nos evangelhos de Jesus, nos evangelhos, quando os demônios reclamam que Jesus veio atormentá-los antes do tempo. Em ambos os casos, tanto aqui em Corinto, como também lá nos evangelhos, querido, a referência é escatológica, ao tempo em que Deus tem reservado para o julgamento dos homens e anjos. O apóstolo está falando da segunda vinda. Não é tempo de vocês julgarem. Não, não é, veja, não é esse o momento.
Não é esse o momento, não pertence a vocês e não é esse o momento. Por quê? Porque esse juízo de Deus sobre os pastores só vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Por que que eu devo ter cuidado com esse julgamento precipitado? Porque a igreja não tinha condições de conhecer a verdadeira motivação do coração de Paulo. Eu vou citar mais uma vez a Nova Bíblia Viva, né? Quando o Senhor voltar, derramará luz sobre o que está oculto nas trevas e mostrará as intenções do coração. Então todos saberão com que intenção temos feito a obra do Senhor. Haverá um juízo, Deus lançará luz sobre isso, mas não é esse o tempo. A igreja não tinha condição de conhecer a verdadeira motivação do coração de Paulo. Assim como vocês não têm condições de conhecer, nem a minha esposa, que está comigo o tempo todo, tem condição de avaliar as verdadeiras motivações do meu coração, querido. O contexto que nós estamos estudando aqui, irmãos, é muito claro. A igreja, influenciada pela cultura local e movida por uma atitude completamente carnal, estava julgando seus maiores líderes, principalmente o apóstolo Paulo. E o pior de tudo é que esse julgamento não era baseado num exame criterioso da vida e do ensino de Paulo, mas em suas preferências pessoais e preconceitos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que não vai ser dito isso aqui agora, porque eu não vou chegar até onde eu quero. Mas deixa eu te dar uma coisa aqui para você pensar. Escute. Paulo não aceitava julgamento. Portanto, como pastor, eu também não devo aceitar julgamento. E não é, repito, o problema aqui do julgamento, querido, não é você ter uma opinião sobre o pastor. Não é isso, não. Sabe? A questão aqui está muito além disso. Uma igreja, querido, ela pode julgar um pastor, na verdade, ela deve julgar um pastor, mas nunca baseado em suas preferências pessoais e seus preconceitos. Como é que uma igreja pode avaliar um pastor, irmãos? Ela tem que avaliar a vida do pastor e o ensino do pastor. São os dois critérios permitidos pelas Escrituras para que se avalie um pastor. Você vai avaliar a vida. Eu estou dizendo isso porque eu vou te mostrar textos mais para frente, tá bom? Em que isso é colocado de maneira muito clara, tá, gente? Avalie a vida do pastor. Deixa eu me usar como exemplo, querido. Eu estou há 14 anos no Buriti. 14 anos aqui. Nós chegamos aqui em 2010, no mês de março, abril, né? Abril de 2010. Vou fazer 14 anos agora em abril. 14 anos. Como pastor, é, abrindo igreja, no caso, eu comecei o trabalho em junho. Nós chegamos em abril, comecei o trabalho em junho para julho. Então, vou fazer aí 14 anos que eu estou pastoreando. Eu desafio qualquer um de vocês que estão aqui a apontarem em mim alguma falha moral, alguma atitude que não corresponda com o meu ministério. Um pastor veaco, por exemplo, entendeu? Velhaco, né, pastor? Qualquer um de vocês, querido. Eu nunca dei motivo nessa cidade para ninguém falar mal de mim de forma alguma. Falando de vida, vida, tá? Vida. Não sou perfeito, eu não espero que vocês entendam isso. Eu estou dizendo que eu zelo ao extremo pela vida que eu vivo, porque eu sei que isso é um testemunho diante das pessoas. Você vai encontrar pastores envolvidos com política, prometendo coisas bobas, fazendo coisas que você não vai me ver envolvido com isso. Não me envolvo com política, não subo em palanque de político, não tomo partido. Vocês, moralmente, pergunte qualquer um desses irmãos aqui. Nunca fui. Por exemplo, eu nunca fui falar, acusar de nada. Uma vez a Andréia, esposa do, do Ricardo, disse que alguém chegou para ela e disse que tinha me visto lá na pracinha bebendo cerveja. Eu digo, ela tá vendo coisas, meu filho. Entendeu? É, em 14 anos morando aqui, foi a única coisa que eu ouvi a meu respeito, meu querido. Minha vida.
Eu procuro viver uma vida ilibada. Eu procuro viver uma vida que condiga com aquilo, com o ministério que eu estou exercendo, com o papel que eu exerço como pastor. A segunda coisa que você pode julgar, tá? É o ensino do pastor. Escute, se um pastor, irmãos, eu fiquei sabendo na época que um pastor aqui da cidade morava ali numa rua e o vizinho lá, os vizinhos lá, diz que tinha um dia da semana que os vizinhos iam tudo para casa de alguém lá próximo para ver, porque eu vou tirar o. Entende? Aqui no Buriti, o Márcio já sabe do que eu estou falando, sabe, Márcio? Sabe, conhece a história, né? Sim, um pastor desses, querido, a igreja deveria expulsá-lo do ministério. É lógico, irmãos. Porque se você aceita um pastor que dá um mau testemunho, querido, a igreja perde a credibilidade, irmãos. É lógico. Tá. A segunda coisa é o ensino. O ensino. Escute o que eu vou te dizer, irmãos. Eu permito e dou a vocês liberdade plena para questionar o meu ensino. Eu não faço isso porque eu me acho bom. Eu me faço isso por preocupação, por zelo, entendeu? Por zelo. Porque se eu estiver errado naquilo que eu estou pregando, irmãos, eu vou querer saber, entendeu? Vou querer saber, tá? É possível que a gente fale em algum momento na interpretação. É possível que aconteça, entendeu? É possível que eu baseio aquilo que eu vou falar em algum comentário que não. É possível acontecer. Então eu dou essa liberdade. Os irmãos sempre tiveram liberdade de chegar para mim e perguntar, questionar, e eu digo isso a vocês de púlpito, tá? Porque eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo. Sério. E também não tenho a pretensão de achar que sou perfeito, que não vou errar. Por isso eu digo a vocês, se vocês encontrarem erro naquilo que eu prego, vocês podem chegar a mim. Se você me provar realmente que eu estou errado, eu não tenho dificuldade de mudar, de admitir publicamente. Não tenho, irmãos. Por quê? Porque eu não tenho um compromisso com o erro. Eu posso até errar, mas eu não erro porque eu quero errar. Eu posso até errar, mas não é proposital, entendeu? Por isso eu me submeto a essa questão. Então, nesse sentido, um pastor pode ser julgado. Veja, não era isso o que estava acontecendo na igreja de Corinto. O nosso contexto lá é muito diferente. Aqueles irmãos estavam julgando Paulo baseado nas suas preferências pessoais e nos seus preconceitos. Não tinha nada a ver com a vida de Paulo. Paulo viveu uma vida ilibada. Não tinha nada a ver com o ensino de Paulo, porque o ensino de Paulo era 100%, veio de Deus, diretamente de Cristo, querido. Não tinha nada de errado com o ensino dele. As pessoas só não gostavam do jeito dele e da maneira que ele pregava. Queriam que ele usasse mais artifícios, recursos na sua pregação. É essa a questão. Vocês entendem? Eu acho que isso ajuda, e acho que eu vou fazer uma pausa aqui para continuar semana que vem, porque eu queria deixar isso na mente de vocês. Quando eu digo que não me importo com o julgamento de vocês, não é que eu estou dizendo que aquilo que vocês pensam a meu respeito não tem importância. Tem. Eu só não vou permitir que aquilo que vocês pensem a meu respeito, tá? Me faça mudar a direção daquilo que Deus me deu. Ah, não, irmãos, isso não. Não importa o preço a ser pago, tá? Eu já disse muitas vezes, eu prefiro abrir mão do ministério de ter que mudar a maneira de pregar porque alguém não gosta da maneira que eu prego. Irmãos, se a igreja chegar num acordo, pastor, nós não queremos mais esse tipo de pregação, eu digo amém, querido. Arrume outro pastor e eu vou viver a minha vida, porque eu não me submeto a isso. Se eu estou pregando errado, me diga. Meu ensino está equivocado, me diga. Mas mudar porque você não gosta do jeito que eu prego, aí, querido, tá? Não dá. Não dá. É essa a preocupação. Porque quando eu faço isso, irmãos, escute bem o que eu estou dizendo. Isso parece uma atitude de prepotência, mas eu digo a vocês de todo o coração que essa é uma atitude de amor para com vocês. Uma pessoa que se expõe, querido, a um ensino errado, ele vai se afastar de Deus. E Deus vai considerá-lo culpado por isso. Paulo disse a Timóteo
que nos últimos dias as pessoas teriam como que comichões nos ouvidos, indo atrás de pregadores que dissessem a elas aquilo que elas queriam ouvir. Ah, querido, é só o que nós temos hoje, irmãos. Pregadores que estão comprometidos até a alma em agradar as pessoas, porque sabem que isso é, financeiramente falando, rentável. Agradar as pessoas traz recursos para o ministério, querido. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas, novamente, irmãos, eu só não tenho coragem para fazer isso, porque não é o meu chamado. Porque Deus não me chamou para agradar vocês. Deus me chamou para pegar a palavra dele. Da maneira mais fiel que eu puder fazer isso, irmãos.